Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 8, trigonometria no triângulo retângulo, segundo tópico, seno, cosseno e tangente. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Observo que eu tenho um triângulo retângulo, tá certo? De lados 3, 4, 5, tudo bem? Os ângulos que eu tenho nele, né? Aqui embaixo o ângulo alfa e aqui em cima o ângulo beta, tá certo? Na aula passada, eu utilizei esse mesmo desenho, né? Os mesmos valores, tudo, para analisar o que seria cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa em relação a cada um dos ângulos, né? Tanto o alfa aqui embaixo quanto o beta aqui em cima, tá certo? E a partir disso, né? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, a gente vai analisar o que seria seno, cosseno e tangente em relação a cada um desses ângulos, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui, né? Até coloquei aqui em cima, né? Definição. Quando falar em seno de um ângulo, sempre vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá certo? É a definição. Cosseno já vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tudo bem? E quando falar tangente, sempre vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá certo? Então, vamos começar a analisar aqui, ó, começando pelo alfa, tá? Então, ó, seno de alfa, quanto vai dar, né? Bom, seno de alfa vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos analisar o alfa aqui, ó. Quem é o cateto oposto? Ó, o oposto é o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5. Ou seja, o seno de alfa vai ficar 3/5. Tudo bem? Vamos analisar agora cosseno de alfa. Por definição, ó, cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos olhar em relação ao alfa, né? Em relação ao alfa, quem é o cateto adjacente? É o 4. E a hipotenusa? É o 5. Ou seja, cosseno de alfa será 4/5. Tudo bem? Tangente agora, né? Tangente de alfa. Tangente é sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em relação ao alfa, o oposto é o 3 e o adjacente é o 4. Ou seja, tangente de alfa vai ser 3/4. Beleza? Vamos analisar agora o ângulo beta, né? Então, ó, seno de beta. Mesma coisa, né? Falou seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que agora em relação ao beta, ó. O oposto em relação ao beta é o 4 e a hipotenusa, quem que é? É o 5, né? Ou seja, seno de beta, 4/5. Tá bom? Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Em relação ao beta, quem é o adjacente? É o 3. E a hipotenusa? O 5. Ou seja, cosseno de beta, 3/5. Tá bom? E, para fechar, tangente de beta, né? Ó, tangente é sempre cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto em relação ao beta. Ó, o oposto em relação ao beta é o 4. Em relação ao beta, quem é o adjacente? É o 3. Ou seja, tangente de beta será 4/3. Feito? Só para fechar esse exemplo, ó, perceba que o seno de um acaba sendo o cosseno do outro, né? Ó, pode ver, ó, sempre cruza aqui, tá certo? E na tangente acaba invertendo os valores, né? Ó, aqui é 3/4, aqui fica o quê? 4/3. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo B. Bom, tem aqui o meu triângulo retângulo, né? Observa aqui, né? Hipotenusa igual a 13 e os catetos aqui 5 e 12. Tudo bem? Vamos lá, né? Mesma coisa, ó. Seno, definição não mudou, né? Cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Então, ó, seno de alfa primeiro. Em relação a alfa, ó, cateto oposto é o 12 e a hipotenusa quem que é? É o 13. Por isso que seno de alfa fica 12/13, tá bom? Cosseno de alfa agora, ó, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, em relação a alfa, quem é o adjacente? É o 5, tá certo? E a hipotenusa é o 13, por isso que fica 5/13. E a tangente, mais uma vez falando, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, em relação a alfa, o oposto
é o 12 e o adjacente é o 5. Por isso que fica 12 sobre 5. Feito? Agora em relação a beta. Então, ó, seno de beta vai ser cateto oposto, né? Em relação a beta, ó, o oposto quem que é? É o 5. E a hipotenusa quem que é? É o 13, tá certo? Por isso que fica 5 sobre 13. Feito? Cosseno de beta agora, ó. Em relação a beta, o adjacente é o 12 e a hipotenusa é o 13, tá certo? Então, cosseno de beta, 12 sobre 13. E para fechar, né, tangente, mais uma vez falando, cateto oposto pelo cateto adjacente. Em relação a beta, quem é o oposto? O oposto é o 5, né? E o adjacente é o 12. Por isso que tangente de beta vai ficar 5 sobre 12. Feito? Mais uma vez falando, né? Ó, o seno de um acaba sendo o cosseno do outro, né? Ó, pode ver, ó, cruza aqui, né? E a tangente, mesma coisa, né? Acaba invertendo, ó, 12 sobre 5 e aqui, 5 sobre 12. Feito? E o nosso último exemplo C. Bom, tem aqui também um triângulo retângulo, tá certo? O ângulo reto aqui em cima. Ó, a hipotenusa é o 17 e os catetos são 8 e 15 aqui, né? Beleza? Mais uma vez falando. Falou seno, vai ser o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Falou cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Falou tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos lá. Começando pelo alfa, né? Seno de alfa. Ó, cateto oposto, quem que é? É o 15. E a hipotenusa? 17. Ou seja, seno de alfa, 15 sobre 17. Feito? Cosseno agora. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, né? Então, ó, quem é o adjacente? O adjacente é o 8, tá certo? E a hipotenusa, o 17. Por isso que fica 8 sobre 17. Feito? E a tangente de alfa, né? Cateto oposto, ó, em relação ao alfa, é o 15. E o cateto adjacente é o 8. Ou seja, 15 sobre 8. Feito? Agora em relação ao beta, ó. Seno de beta, ó, oposto pela hipotenusa, né? Em relação ao beta, ó, o oposto é o 8 e a hipotenusa é o 17. Ou seja, seno de beta, 8 sobre 17. Beleza? Cosseno agora, né? O adjacente em relação a beta, ó, é o 15, tá certo? E a hipotenusa quem que é? É o 17. Por isso que fica 15 sobre 17. E para fechar, a tangente, né? Cateto oposto, ó, em relação ao beta, o oposto é o 8 e o cateto adjacente é o 15. Por isso que fica 8 sobre 15. Feito? Mais uma vez falando, ó, o seno de um acaba sendo o cosseno do outro, né? Ó, cruza aqui, tá certo? E a tangente mesma coisa, né? Inverte, ó, 15 sobre 8 e o outro, 8 sobre 15. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!